Irmãos e irmãs, boa noite. Gostoso nós termos esses momentos, de alegria. Pessoal disposto a fazer essa homenagem, eu incentivei, achei muito lindo, porque é um momento especial. São momentos gostosos assim que fazem com que a gente se alegre com uma grande família, não é mesmo? É gostoso ter isso na nossa comunidade, muito bom. Irmãos, nós vamos continuar nessa noite o estudo sobre membresia. Vamos extrair alguma coisa do livro de Efésios. Nós falamos semana passada sobre como Timóteo foi instruído por Paulo para ajudar a igreja de Éfeso a trilhar o caminho do Senhor com muita atenção, por causa dos iminentes ataques que estavam ali para vir, mas que eles precisavam ter um pouco de conhecimento teológico para poder compreender, como uma pequena confissão de fé, aquele pequeno hino que nós estudamos, um único versículo 16 do capítulo 3, e ele fala a respeito da grandeza de Jesus Cristo. Hoje, dando continuidade, nós vamos ver agora na carta aos Efésios mesmo, na carta aos Efésios, nós vamos ver duas orações de Paulo, se Deus permitir. São duas orações, se não der a gente vai estudar só uma, mas a respeito dessa responsabilidade que Paulo instrui a igreja, para que eles continuem nos caminhos que Deus já havia revelado e que eles obtivessem mais revelação ainda, porque o caminho era longo, o crescimento era necessário, o fortalecimento da igreja era necessário, por causa dos ataques óbvios que viriam sobre a igreja, contra a igreja, por eles serem uma igreja verdadeira. A igreja falsa, ou uma igreja que não tem uma estrutura forte no Evangelho e numa teologia concisa, ela não sofre muito ataque. A igreja que tem uma teologia concisa, e uma teologia, e uma ética bastante ofensiva ao reino das trevas, ela é muito atacada. E era o caso da igreja de Éfeso. Paulo então escreve essa carta. Obrigado, irmão. Uma carta maravilhosa. Nós não vamos poder estudá-la toda, mas vamos ver essas duas orações. Por que dessas duas orações de Paulo pelos irmãos da igreja de Éfeso? Então, primeira oração nós encontramos no capítulo 1, versículos 15 a 23. Vamos ler. Efésios 1, de 15 a 23. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos, irmãos. Ó Deus, Deus soberano, nós nos alegramos em poder abrir a Tua palavra.
Nos alegramos nesse momento onde a tua igreja se reúne para te louvar, para te adorar, para te prestar um culto racional. E também, Pai, nos alegramos e estamos aqui diante da tua palavra, nos alegramos por esse privilégio de poder estudá-la. Mas confessamos a nossa pequenez e a incapacidade de compreender os mistérios tão grandes, especialmente nessa carta. E pedimos então que o teu Espírito nos conceda revelação, sabedoria, iluminando os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, nos dando poder para compreender as tuas verdades nesse trecho, e assim que sejamos edificados na tua verdade e continuemos vivendo para a glória do teu nome. Tudo isso nós te pedimos, Senhor. Mova o teu Santo Espírito no nosso meio e conduza nesse estudo, através do teu Espírito Santo. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então, Paulo faz essa primeira oração, reconhecendo que a igreja era uma igreja que estava caminhando dentro daquilo que era proposto, uma igreja que estava se desenvolvendo, estava se edificando. Ele trata de assuntos, nessa carta aos Efésios, de assuntos bem profundos, de uma teologia, de uma cristologia bastante profunda. É uma carta que é uma joia, junto com outras, é verdade. Especialmente as 4 cartas que Paulo escreve, são as chamadas as cartas da prisão, quando ele escreve lá de Roma, enquanto ele estava preso. E essa carta é uma delas. Nós vemos então nesse trecho, meus irmãos, que Paulo inicia essa oração com ações de graças a Deus pela fé genuína que receberam de Deus e a reação que ela gerou nos crentes de Éfeso, que ele menciona aqui, o amor para com todos os santos. Então a igreja de Éfeso foi reagente à ação do Evangelho neles. Nós vemos esse exemplo, como nós estudamos há pouco tempo atrás, nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos e vimos ali o início dessa igreja, como ela foi reagente verdadeiramente à pregação do Evangelho. Diz ali no capítulo 19, a partir do versículo 18 de Atos dos Apóstolos, quando Lucas narra o início da igreja na cidade de Éfeso, nós vemos ali que os convertidos, os efésios convertidos ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, eles confessavam publicamente os seus pecados. Eles foram grandemente afetados pela luz do Evangelho em seus corações. Eles então confessavam seus pecados publicamente e eles queimaram, irmãos, num único dia, seus livros de artes mágicas em praça pública, porque a cidade de Éfeso era uma cidade onde havia um grande templo de uma deusa que eles adoravam. A quase totalidade daquela cidade adorava a deusa Diana. E eles eram extremamente voltados para a idolatria, e não somente isso, eles eram apegados à magia. E eles faziam esses tipos de coisa. Grande parte da cidade, tanto movia a economia daquela cidade com as artes mágicas, como também eles tinham esse padrão de culto, essa adoração a Diana. E quando eles se converteram, então diz a palavra que no capítulo 19, que eles pegaram todos os seus livros que ensinavam artes mágicas e queimaram em praça pública. E a palavra de Deus nos diz que a soma em dinheiro, a quantia em dinheiro daqueles livros que foram queimados, nos dias de hoje, daria em torno de 5.440.000 reais. É muita grana. Convertendo no valor de hoje, né? É muito dinheiro. Livros queimados. Eles meteram fogo nesses livros que tinham valor naquela época. Porque é mencionado na palavra de Deus que eram de grande valor. Somavam-se tanto.
5.440.000. Isso é reação, meus irmãos. Isso é uma reação de quem se converteu realmente pelo poder do Evangelho. Deixou sua velha natureza, deixou as práticas antigas, deixou o ocultismo, deixou o seu Deus, sua deusa, sua fonte de renda, porque muitos ganhavam dinheiro adivinhando, usando a magia negra como fonte de renda familiar. E eles meteram fogo em tudo isso, correndo o risco de ter que procurar outro emprego. Lógico, eles deixaram tudo isso. Isso é uma grande reação. Ela foi reagente. Então Paulo ora para que Deus conceda-lhes espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele. Nós vamos ver essa palavra pleno, ela aparece nessa primeira oração 2 vezes, a palavra pleno, e mais embaixo você vê a palavra plenitude. Paulo estava preso em Roma. Ele faz essa oração, nós podemos entender, por 2 motivos, por 2 causas. Pelo menos que nos vem nesse primeiro momento, estudando a palavra e a oração. O primeiro motivo que levou Paulo a orar pelos Efésios é algo que está explícito. Por que ele ora? Porque ele menciona no versículo 15 que eles possuíam uma fé genuína em Jesus Cristo e obedeceram às ordens do Senhor de amar uns aos outros. Então eles estavam praticando um verdadeiro cristianismo. Eles estavam andando nos mandamentos do Senhor. Então, primeira causa é clara, todo mundo via, era evidente, por causa da reação do Evangelho. Eles tinham uma fé genuína, uma confiança em Jesus Cristo. E eles começaram a perceber aquilo que a comunidade cristã precisa ter como igreja, que é o amor. Jesus deixou claro que os discípulos dele seriam conhecidos por amardes uns aos outros. Lembram-se que Jesus diz isso? E vocês serão conhecidos por causa disso. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a igreja de Éfeso estava vivendo isso. E por isso, nasce uma segunda causa para que Paulo orasse pela igreja. Porque a verdadeira igreja sofreria ataques, com certeza. Essa é uma causa implícita, já não aparece, mas pela evidência que leva a primeira causa à oração, a evidência de que eles eram genuínos, uma fé genuína e praticantes dessa fé através do amor mútuo, provavelmente Paulo sabia que eles iriam sofrer perseguições, como de fato estava acontecendo com aquela igreja. Então, a segunda causa, então, ele ora para que Deus lhes dê sabedoria, esperança e poder para resistir às tentações e provações que eles enfrentariam ao longo do caminho. Já estavam enfrentando o início desse tipo de perseguição, mas eles iam enfrentar muito mais. Então Paulo percebe, é necessário orar por eles, é necessário interceder por eles. Então, quando Paulo diz que ele pede para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, no versículo 18, a gente também consegue entender um pouco da própria experiência do apóstolo. Vocês se lembram no capítulo 9 de Atos também, quando Paulo sofre algo semelhante? E Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, com sua comitiva de soldados, para prender os cristãos, ele recebe cartas dos principais sacerdotes para Paulo, comandando um grupo de soldados, ele parte para o ataque contra a igreja cristã. E ele, no caminho de Damasco, uma luz imensa aparece diante dele. Ele é obrigado a descer do seu cavalo e perde totalmente a visão. Naquele momento que ele perde a visão, ele tem a maior visão de todas. Naquele momento, ele é obrigado, vendo tudo aquilo, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo é obrigado a perguntar: Senhor,
quem és tu? Isso está no versículo 5 do capítulo 9. E aí vem a grande resposta. Paulo recebe a resposta. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A grande revelação da vida de Paulo estava contida nessa experiência, onde ele estava com os seus olhos tapados, mas os olhos do coração abriram, e ele reconheceu quem é o Senhor? Jesus, porque ele faz a pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, sou Jesus. Então ele tem primeira revelação, primeira iluminação na sua mente, Jesus Cristo é Senhor. A segunda revelação, e Jesus diz para ele, a quem tu persegues. Paulo pensa, eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo os cristãos. Então, os cristãos são o corpo de Cristo. Os cristãos, a igreja é Cristo. A segunda grande revelação. Tocar nos cristãos é tocar no Senhor Jesus. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Então ele tem essa grande revelação. Mesmo cego, ele entendeu no coração que Jesus é o Senhor e que a igreja é o seu corpo. E ele então pede a mesma coisa para a igreja. Ele ora a Deus para que a igreja tivesse a mesma revelação que ele teve. Provavelmente ele estava lembrando dessa sua situação, quando ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Senhor, abra os corações da igreja, para que eles compreendam mais e mais ainda as verdades a respeito de Jesus e da igreja. E é isso que ele escreve ao longo de toda essa carta. Cristo e a igreja. Cristo, cabeça, a igreja, o seu corpo. É uma carta fantástica. Então ele fala sobre isso. Os versículos 22 e 23, meus irmãos, a gente vê aqui que ele fecha essa primeira oração dizendo que ele descreve o resultado da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Você percebe isso no versículo 20 e 21, quando ele mostra que, pelo poder de Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e mais do que isso, o poder de Deus não só ressuscitou a Cristo dentre os mortos, versículo 20 eu estou falando, mas o fez assentar à direita nos lugares celestiais. E esse poder de Deus ainda não para aí. O poder de Deus, no versículo 21, diz que ele foi colocado acima de todo principado e potestade, para que a igreja de Éfeso pudesse entender, Diana não tem nada mais a ver com isso. Quem é Senhor agora não é mais Diana. Essa deusa não existe. E o Senhor é Jesus. Ele é Senhor. Ele está no trono. Paulo pede para que isso seja revelado para a igreja. Então, e esse mesmo poder que deu um nome, que está acima de todo nome, ele diz no versículo 21, que Cristo está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele quer dizer assim, existe um mundo aqui, que nós estamos, e nesse mundo, cabe a nós conhecermos a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que for possível conhecer nesse mundo, porque esse mundo vai passar, ele vai acabar um dia, e então ele diz, não só no presente século, Senhor, mas também no vindouro, Cristo continuará sendo Senhor por toda a eternidade. Vem um novo mundo aí, está chegando. Vem um novo mundo aí. Esse mundo será eliminado. E teremos um novo mundo. E Cristo continuará sendo Senhor, absoluto, de um e do outro. Então nós vemos aqui que Deus deu à igreja, no versículo 23, ainda no 22, todo esse poder, essa exaltação de Jesus, o soberano, que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus, Pai, deu Jesus para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, especificamente como cabeça da igreja. E ele diz no versículo 23, que a igreja, que é o corpo de Cristo, e a igreja é a plenitude daquele que enche, que a tudo enche em todas as coisas. Então vejam bem, irmãos, o mesmo poder imenso que nós, quando estudamos a criação do mundo, o poder criativo de Deus,
em 6 dias, construir todo um universo complexo, todo um universo insondável, incalculável, a criação da vida, a criação de todo ser vivente e toda essa complexidade da existência do universo, é um grande poder de Deus. Mas Paulo invoca esse grande poder de Deus para que entre no coração da igreja e que esse mesmo poder, que nós às vezes achamos que é um grande poder, e Paulo diz que é mesmo, poder da criação, e também esse mesmo poder gigantesco que ressuscitou Jesus dentre os mortos, no versículo 20, e esse mesmo poder é o poder que Paulo invoca para que abra os olhos, ilumine os olhos do coração do crente, para que ele veja não só Jesus como Senhor, mas a igreja como seu corpo, como Paulo teve a revelação a caminho de Damasco. Então é necessário um poder imenso para que nós possamos compreender e crer que Jesus é o Senhor e que a igreja é o seu corpo. E é necessário um poder muito grande para nós reagirmos a essa revelação de Deus. São coisas imensas que o poder do homem não pode fazer. A ciência não pode fazer. A teologia não pode fazer. Só o Espírito de Deus pode fazer. Obviamente, usando uma teologia boa, de qualidade, legítima, usando um conhecimento bíblico legítimo, usando uma oração conduzida de maneira correta, porque se você analisar essa oração de Paulo, o que estava acontecendo naquelas circunstâncias, naquela época? O que estava ocorrendo com Paulo? Paulo estava preso em Roma. E Paulo tinha notícias de que a igreja de Éfeso estava sofrendo ataques, que muitos cristãos poderiam abandonar a igreja por conta do sofrimento intenso. Então, Paulo roga, e ele poderia pedir assim: ó Deus, livra os meus irmãos da cidade de Éfeso dos seus inimigos. É legítima essa oração? Claro. Paulo poderia pedir assim: Senhor, prepara novos empregos para os nossos irmãos lá de Éfeso, porque eles estão sendo perseguidos, estão sendo abandonados, estão sendo esquecidos pelos seus parentes que continuam na idolatria, e eles se converteram ao Senhor, e muitos deles foram rejeitados pelas suas famílias, não tinham mais herança nenhuma, não tinham mais direitos dentro de seus lares, e eles estão sem dinheiro até para comer. Paulo poderia ter pedido então: Senhor, prepara novos empregos para ele? Claro, poderia ter pedido. Muitos estavam sofrendo ataques físicos, estavam apanhando dos judeus, estavam apanhando de outros, até mesmo efésios, que ainda não tinham se tornado cristãos, por causa do abandono da idolatria. Eles estavam sofrendo também ataques físicos. Paulo podia orar assim: Senhor, cura as feridas dos nossos irmãos, afasta os inimigos deles. Claro, Paulo podia orar. Então por que Paulo não ora assim? Paulo entende que o grande propósito da igreja é conhecer Jesus Cristo. Paulo entende que o grande propósito da igreja é ter uma revelação. Se a igreja tiver uma revelação correta de Cristo e da sua igreja, ela sofre o dano, ela ganha coragem, ela ganha força, ela recobra ânimo, ela levanta os seus joelhos feridos, ela se realinha e continua caminhando, mesmo através do sofrimento, ou passando por sofrimento. Então Paulo roga isso: Senhor, abra os olhos deles, abra o entendimento deles. Ele pede 3 coisas, vocês perceberam aqui, né?
que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação, versículo 17, para que eles tenham pleno conhecimento de Deus. Versículo 18, que Deus ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes a esperança do seu chamamento. O que quer dizer isso? Para que eles lembrem-se de que foi o chamado de Deus que fez com que eles se convertessem ao cristianismo. Eles não decidiram por conta própria, eu vou virar crente. Nós acabamos de cantar um hino, que diz assim, né? Escolhido fui. Eu não escolhi Jesus. Você não escolheu Jesus. Se nós tivéssemos a oportunidade de escolher Jesus, dentre tantas outras coisas que o mundo oferece, com certeza, eu e você não escolheríamos Jesus. Mas nós fomos escolhidos por Ele. Então Paulo roga, lembrem-se, foi Deus quem escolheu e chamou vocês. E o terceiro pedido de Paulo é que eles conhecessem a riqueza, versículo 18 ainda, conhecessem a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele quer dizer o seguinte, que Deus, aqui a sua herança é a herança de Deus. Deus tem uma herança. Qual é a herança de Deus? Os santos, a sua igreja. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim para a igreja, entendam que Deus está muito desejoso de estar com vocês. Logo, essa herança que está proposta, essa herança não é deste mundo, essa herança é dos céus. E tanto quanto a igreja verdadeira que amadurece, almeja estar com o seu noivo nos céus, da mesma forma o noivo almeja estar com a sua noiva cara a cara. Então Deus tem esse desejo. Essa é a riqueza da glória, essa herança que Deus almeja estar com os crentes logo. Esse é o desejo. Então, se Deus revelasse isso, a igreja ia recobrar ânimo, ia se reanimar e continuar a luta. Então essa é a primeira oração de Paulo, meus irmãos. E aqui ele fala nessa metáfora do corpo, retrata a igreja não como uma organização. Isso que eu gostaria que os irmãos entendessem bem. Como igreja, nós somos uma organização. É verdade. Mas o corpo que Paulo diz aqui é uma metáfora que retrata a igreja, nesse caso, não como uma organização, mas como um organismo vivo, composto de partes mutuamente relacionadas e interdependentes. Seus membros se completam mutuamente. Como igreja, cada um de nós precisa do outro. Como igreja, nós precisamos de todos os membros, ativos, cheios de defeitos, eu sei. Mas os dons, eles vão além dos problemas que nós temos de caráter, de cultura e de muitas outras limitações. Quando você examina a vida de Pedro, por exemplo, quando Jesus, no capítulo 21 de João, Jesus foi atrás de Pedro e dos demais apóstolos que estavam abatidos pela perda do seu grande amigo e voltaram para a pescaria. E naquele momento Jesus aparece, e depois que ele chama os discípulos para a praia para comer um churrasco de peixe com pão, ele chega em Pedro, Jesus, e diz assim 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro podia dizer, mas Senhor, só não se lembra? Eu te neguei 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus diz, não depende da sua falha ou infidelidade. Depende do meu chamado. Eu te chamei para isso. Eu te chamei para um propósito. O propósito de Deus vai além das nossas falhas de caráter. Deus aprimora os santos? Sim. Deus aperfeiçoa os santos ao longo da carreira. Não instantaneamente. Mas o chamado é maior do que as nossas limitações. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele diz que a plenitude, que é a palavra grega pleroma, é aquilo que é ou tem sido preenchido.
Está cheio, a palavra plenitude, no versículo 23, ela está cheio, transbordante, em abundância. É alguém que está realizado. Então a igreja local trabalha não só na evangelização para a busca dos perdidos e de fazer novos membros, mas também na edificação, que gera crescimento, amadurecimento, plenificação dos seus membros engajados nela, capacitação para esses membros. Então, a igreja tem a incumbência de pregar o evangelho? Sim, pregar o evangelho para aqueles que ainda estão fora. E quando esses que estão fora vêm para dentro da igreja, existe um segundo momento, onde os membros vão trabalhar e auxiliar no crescimento e na edificação de todos. Na defesa do evangelho, na defesa dos seus membros, das verdades bíblicas, na defesa contra o falso evangelho. Então todos os membros trabalham. Existe missão para todos, irmãos. Todos. Existem talentos que Deus distribuiu. E a igreja não depende de 9 irmãos que estão tentando segurar a igreja nos seus lombos. A igreja é um corpo, onde todos os membros crescem, como nós ouvimos quando o Rodrigo pregou, 1 Coríntios, capítulo 12, nós ouvimos aquele dia, com mais detalhes, sobre a operação de Deus em cada membro, que não são todos iguais, mas todos são importantes, e todos edificam a igreja. Então é assim que aqui ele diz que a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele está querendo dizer assim, que é na igreja onde nós somos aperfeiçoados. Tudo enche é estar pleno, estar maduro, crescer. Como é que eu cresço sozinho em casa? Eu não cresço. Eu cresço quando eu participo de uma reunião da igreja. Eu cresço quando eu participo da reunião dos homens, específico para mim. A criança cresce quando participa da reunião das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, do culto geral, das outras aulas que a igreja proporciona. Você não cresce sozinho em casa, meu irmão, minha irmã. Porque é necessário muito mais do que simplesmente ouvir a pregação da palavra, mas precisa viver a pregação da palavra. E a igreja trata conosco. A igreja trabalha o interrelacionamento, ou o relacionamento entre os membros é complexo. Eu sou diferente de todos vocês aqui. Nós nos afeiçoamos mais com um, menos com outros, mas todos estão tratando uns com os outros, exatamente por causa das diferenças. Então ninguém amadurece ficando em casa. Ninguém amadurece deixando de participar das reuniões. Ninguém amadurece abdicando um chamado de Deus para ser membro ativo de uma igreja. Ninguém cresce abrindo mão de um chamado que Deus fez para você. Ninguém cresce. Segunda oração. Vamos partir para a segunda oração, que tem mais coisa a respeito disso. Capítulo 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vejam, agora ele já parece que intercede de uma maneira mais intensa. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. De novo. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações,
para todos sempre. Amém. Irmãos, nesse segundo momento, nessa segunda oração de Paulo, Paulo faz um pedido ousado agora. É um pedido muito ousado. Ele pede uma coisa, se a gente pudesse criar uma nova palavra aqui, né? Ela é impedível. Não dá para pedir o que Paulo pede. É um pedido muito ousado. Ser tomado de toda a plenitude de Deus e conhecer o amor de Cristo por completo. Ele reconhece isso. Para nós, parece, irmãos, intangível quando olhamos do prisma da nossa própria limitação e fraqueza humanas. Como que nós podemos compreender Deus? Não dá. Quando nós olhamos da perspectiva humana. Mas, apesar de nossa fraqueza, Deus opera na igreja poderosamente. O que faz toda a diferença, meus irmãos. É isso que faz a diferença. Na igreja do Senhor, o Espírito Santo opera de uma forma poderosa, fantástica, maravilhosa, incompreensível. Por isso que Paulo roga, então, ele diz no versículo 14, por esta causa ele se põe de joelhos, porque ele havia escrito para trás coisas grandes, por exemplo, como a revelação da salvação pela graça, e não por obras. Ele disse isso no capítulo 2, e é mediante a fé. Ele diz também no capítulo 2 que há um único povo unido pela cruz, judeus e gentios unidos pela cruz, um único povo, uma única igreja. Ele diz que a manifestação da multiforme sabedoria de Deus é pela igreja. E tudo isso é grande. Pela visão humana, é muito grande. Por essa causa, então, ele se põe de joelhos. Irmãos, ele se põe de joelhos porque ele roga com intensidade para que Deus fizesse isso. São coisas grandes realmente como um oceano, que não podemos armazená-lo todo num único recipiente, mas nós podemos estar mergulhados nele por completo. Irmãos, nós não compreendemos os mistérios de Cristo, porém nós mergulhamos nele. A igreja está mergulhada nesse oceano de coisas fantásticas, maravilhosas, realmente muito, muito grandes para a nossa compreensão. Nós vamos compreender algumas coisas, nem todas, porque Deus é incompreensível, um Deus insondável, mas Ele se revela. De alguma forma, em algumas coisas, Deus se revela, e é na igreja que Ele se revela. Não é estudando a Bíblia em casa que você vai obter revelação. Você pode ter algum conhecimento, mas esse conhecimento vai ser muito limitado. Na igreja ele se revela. Então, nós podemos estar mergulhados nesse oceano. Por isso ele roga ao Pai intensamente, de joelhos, pela igreja. Vocês se lembram de uma historinha que nós já ouvimos algumas vezes? É repetitiva, mas eu vou contar de novo. Vocês se lembram que um vovô recebeu, ele era um vovô praiano, né? Vocês sabem o que é praiano, né? Uma pessoa que mora na praia. Ele mora na beira do mar, ele é um homem do mar. Ele é um homem que era um pescador, conhece, entre aspas, o mar. Ele recebeu a visita do seu netinho, e o netinho, pela primeira vez, morava no interior e nunca tinha visto o mar. E quando ele vê pela primeira vez o mar, ele fica encantado, e o vovô leva para ele dar uma volta no seu barco. E ele volta, chega na praia e fala para o vovô: vovô, agora eu conheço o mar. E o vovô fala: verdade, eu estou aprendendo a conhecer o mar. Com todos os anos, né, de vivência, de pescaria, de estar ali envolvido com os mistérios do mar, ele ainda não tinha conhecido tudo.
Então, muitas vezes a gente pensa assim na igreja: eu conheço já muita coisa a respeito de Jesus e da igreja. Pois é, mas nós nunca vamos conhecer tudo. A igreja nunca vai conhecer tudo. Mas ela pode estar mergulhada nesse tudo. Ela pode estar dentro, contida nesse grande mar, oceano, que é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo pede então. Versículo 15 ele diz que toda a família no céu e na terra, e toda a família no céu e na terra, ele está querendo dizer o seguinte: entendam o seguinte: somos da família de Deus, não da placa denominacional. A placa denominacional só nos traz uma certa ordem momentânea e passageira. Porque um dia não haverão mais placas denominacionais, nomes de igreja, placas de igreja, tudo isso vai sumir. Então ele diz que toda a família toma o nome dele nos céus e na terra. Não vai ser mais o nome da igreja cristã em Campo Grande, por exemplo. Vai ser o nome dele. Toda a igreja vai tomar um único nome e vai ser uma única família. A família de Deus. Ali vai haver só uma família. É o que ele diz aqui no versículo 15. Porque a placa denominacional, ela nos identifica aqui na terra. Nós somos, então, uma igreja chamada igreja visível, que está contida em algo maior, chamada igreja invisível. Agostinho fala sobre isso. Santo Agostinho foi o primeiro que levantou essa tese, e muitos não entenderam. Tipo assim, os desigrejados acham que a igreja organizada é falsa, e a igreja verdadeira é aquela que não tem placa nenhuma, que não se reúne num prédio, que não tem uma organização, nenhuma confissão de fé, nenhum regulamento interno, não tem liderança, então ela se reúne de outra forma. Então ela não é institucionalizada. Eles dizem isso, e eles chamam essa igreja verdadeira, porque ela é invisível. Não é isso que Agostinho quis dizer. Ele quis dizer que no coração de Deus existe uma única igreja que é invisível para nós agora, mas que ela está lá nos céus. Essa é a única igreja do Senhor, mas que aqui na terra é necessário. É um mal necessário, irmãos, nós poderíamos dizer assim, a organização. Não tem como todos os crentes do mundo inteiro reunirem-se num único lugar, num único dia. Não dá. Portanto, a organização, a estrutura é necessária. Como aquela treliça. Vocês conhecem treliça? Treliça é um estrado de madeira, onde o plantador de uva, ele coloca a parreira ali, e a parreira se fixa nessa treliça, e ela cresce, desenvolve e dá frutos. Mas no fim das contas, o que é importante ali? A treliça ou a videira? A videira. Ela é que gera frutos, ela é que é vida. A treliça é um mal necessário, digamos assim. Então, a gente percebe isso. A organização é esse mal necessário. Mas um dia, tudo isso vai terminar. E nós estamos na terra, mas também estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz isso no capítulo 2, versículo 6 de Efésios. Então nós estamos aqui na terra? Sim. Mas nós também estamos lá nos céus, nas regiões celestiais em Cristo. Isso é fantástico. Você compreende isso? Eu não. Mas eu estou mergulhado nisso. Eu creio. Não compreendo, mas isso não me isenta de crer. Eu creio que estamos em Cristo Jesus. Versículo 16, há um primeiro pedido nessa oração de Paulo, que Deus conceda poder no espírito, no homem interior. Homem interior significa mente, coração, consciência e vontade. Então ele diz: Deus, conceda a eles espírito no homem interior. É ficar fortalecido para suportar as lutas da vida e contra o egocentrismo ou o individualismo. O poder que Paulo roga do espírito no homem interior não é para ele ter revelações, como as igrejas fazem por aí. Eu vou fazer uma revelação. O irmão fulano amanhã vai ganhar na loteca. Mas aí o irmão vai chegar e vai falar assim: mas eu nem joguei. Aí, essas revelações são furadas.
A revelação, o poder da revelação aqui é do conhecimento de Deus. E nesse versículo 16 é isso que ele está falando, é ficar fortalecido para suportar as lutas da vida e contra o egocentrismo. É uma espécie de avivamento interior e pessoal. E aqui eu vou trazer mais um problema para vocês, né? Porque quando se fala de avivamento hoje, avivamento é sair falando em línguas, gritando, pulando, andando de cavalo, sem cavalo, e fazendo muitas coisas mirabolantes dentro da igreja. Isso é avivamento. Não é. Avivamento é confissão de pecados. Avivamento é arrependimento. Avivamento é transformação de vida. Avivamento é voltar a viver de maneira bíblica, obedecendo os princípios bíblicos. Avivamento é voltar para Deus e viver como tal. Versículo 17, o segundo pedido de Paulo: que Cristo habite plenamente em todas as áreas da vida do crente, ou seja, que Cristo habite no coração dos cristãos, e que, habitando no coração dos cristãos, ele não vai ser um inquilino, não. Jesus vai ser Senhor do coração do crente. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os sentimentos, afetos, vontades do coração do cristão estarão sob o domínio do Senhor Jesus. Tudo em nós, tanto o que temos quanto o que somos, está debaixo do senhorio de Cristo. Então esse é o segundo pedido de Paulo, que eles possam se consagrar ao Senhor e se submeter ao Senhor. Esse é o segundo pedido. Quem pode fazer isso na vida de um homem e de uma mulher? Só Deus. Terceiro pedido, você encontra no versículo 18. Compreensão de todas as dimensões do amor de Cristo através da vida comunitária. Porque ele diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos. É isso que eu estava dizendo. Por que você não vai compreender sozinho em casa todas as dimensões do amor de Cristo? Porque você não está se relacionando com a igreja, com todos os santos. Você compreende a teoria, mas você vai pôr a prática na vida da igreja. E quando você está engajado na vida da igreja, você não abre mão das responsabilidades da igreja, você tem vontade de servir o Senhor em alguma coisa dentro da igreja, você está engajado. E esse engajamento vai trazer tratamento, vai trazer conflito, e vai te estimular a um conhecimento maior. Porque conhecimento não é só intelectual, mas conhecimento é um envolvimento prático com as coisas da igreja. Por exemplo, nós sempre aprendemos que duas coisas tratam com o nosso coração. O que é tratar? É nos confrontar. É o casamento e a vida comunitária, não é isso? Porque nós somos engajados uns com os outros. No casamento eu sou um com a minha esposa. Ela trata comigo e eu trato com ela. E quando a gente se afasta ou abdica de servir ao Senhor na igreja, eu não vou compreender com todos os santos todas as dimensões do amor de Cristo. Eu vou compreender muito pouco. Então Paulo roga que eles compreendam nessa totalidade. Então esse é o terceiro pedido de Paulo, porque somos pedras vivas, como diz Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta. Somos pedras vivas que crescem através do conhecimento do amor de Cristo e do convívio comunitário. Sem congregar e sem se envolver com o teu irmão, com a tua irmã, você não cresce, você não desenvolve. Ah, mas isso dá trabalho, isso enjoa, é verdade, mas é por isso que você precisa disso. É por isso, irmãos, você não reage se não tiver alguém agindo na tua vida. Quando você se afasta e quer ficar só paralelo, num caminho paralelo, você não cresce, você não compreende plenamente, porque você não está se envolvendo com a igreja, com todos os santos. Quarto pedido, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aqui é loucura de Paulo, não é possível. Como ele diz, que vocês conheçam aquilo que não dá para conhecer. Ele diz no versículo 19, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento.
Conhecer o amor de Cristo, aqui, é um paradoxo, é um oxímoro. Aprendi esses dias essa palavra, é muito interessante. É um termo matemático, né? Então é como se fosse um paradoxo, é como compreender aquilo que é incompreensível. O amor de Cristo por sua igreja é incompreensível. O amor de Cristo é incompreensível. Por quê? Porque você consegue compreender tamanho amor amando um pecador que nem você? Você consegue compreender Deus, o Filho, deixar a sua glória, se esvaziar da sua divindade, descer aos lugares mais baixos da terra, se tornar homem e como homem se humilhar, ser obediente até morte, e morte de cruz, que era a maior vergonha? Você consegue compreender isso? Por tua causa ele fez isso? Eu não consigo. E ele, então, morreu por mim, morreu por nós naquela cruz, ressuscitou para nos justificar, para nos dar vida eterna, comprou-nos com o seu próprio sangue, com sua própria morte, foi elevado aos céus, está sentado lá, esperando a gente chegar em casa. Ele está lá esperando a igreja chegar. Você compreende isso? Eu não compreendo. Mas Paulo pede para que a igreja compreenda. Algumas partes disso nós vamos compreender com todos os santos. E conhecer aqui, na verdade, quer dizer muito mais do que um conhecimento teórico, mas é uma experiência vivida. É viver esse amor. É por causa de Cristo ter morrido por mim naquela cruz, e por tão grande amor e tão grande perdão, é que eu perdoo meu irmão, eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu marido, eu perdoo meus filhos, meus pais, eu perdoo aqueles que me ofendem. Eu amo aquele que não merece o meu amor. Eu sirvo aquele que não vai me dar nada em troca. De forma altruísta, eu amo. Isso é incompreensível. Mas é uma realidade da igreja. A igreja vive isso. É uma experiência. É viver nesse grande mar do amor de Deus. E assim poder nos amar e nos aceitar mutuamente, nos tratar mutuamente, né? Então nós pensamos, né? Eu pensei nisso, talvez você também pense da seguinte forma: por que, Senhor, quando eu mais preciso do teu amor, aí é que sofro entre os meus irmãos quando eu estou envolvido na igreja? Por que isso, Senhor? E aí nos vem a resposta: para provar o amor, não deles para com você, mas de você para com eles. E isso só conhecendo o amor de Cristo por você. É mais, você está engajado num grupo de pessoas imperfeitas, pecadoras, que atingem a nossa vida de maneira negativa muitas vezes, e ainda assim você conviver com eles. E ainda assim você abrir mão e perdoar. O resultado disso está no fim do versículo 19. Serem tomados de toda a plenitude de Deus. Deus vem habitar nos santos de maneira plena, Ele vem encher os santos, por causa de sua misericórdia e amor. Isso produz uma vida santa, isso produz amadurecimento e edificação entre os eleitos. E ele termina os versículos 20 e 21 com a base da sua oração. Por que ele faz uma oração tão ousada? Porque ele crê que Deus é poderoso para fazer isso, e muito mais do que isso. Deus é poderoso para trabalhar na igreja e fazer muito mais do que ele pediu aqui. Por isso ele é ousado. Ele diz assim: Senhor, eu faço esse pedido, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Porque tu és poderoso para fazer isso. É poderoso. O seu poder está na restauração de vidas, na capacidade de perdoar, na transformação de conceitos. Nós guardamos muitos conceitos, não é mesmo?
Eu penso de determinada forma e não mudo. Mas Deus muda. E precisa ser mudado. Na libertação de vícios. Deus é poderoso para nos libertar de vícios. Na capacidade de amar os inimigos. Ele é poderoso para nos dar isso. Ele em ter paz nas tribulações. Só na igreja é possível isso de verdade. Ter paz em meio às lutas. No arrependimento. Quem produz arrependimento em si mesmo? Ninguém, se não for o Espírito Santo. Em ter boa consciência diante de Deus e dos homens. Quem pode ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens? Só alguém que é tratado pela graça de Deus, que sabe pedir perdão, que reconhece seus erros. Esse torna-se limpo de coração. Tudo isso só na igreja, meus irmãos. Só na igreja de Jesus Cristo. Então nós entendemos que a plenitude de Deus é Cristo. E a plenitude de Cristo é a igreja. Isso nós precisamos guardar no nosso coração. E concluindo, em primeiro lugar, a igreja, ou melhor, não é a instituição ou organização que concedem conhecimento para crescimento. Não é a organização propriamente dita, que dá crescimento para o eleito. Mas, sem a ordem na igreja, onde há regras a serem cumpridas, a convivência dos membros seria impossível. Na igreja somos expostos, somos corrigidos, somos transformados, mas também somos aperfeiçoados. Graças a Deus pela vida da igreja, que mexe conosco. Segundo lugar, nossa dependência uns dos outros não é uma dependência infantil ou passiva, mas um envolvimento maduro, saudável. Na igreja é um envolvimento maduro e saudável que promove reações que, por sua vez, geram experiência. Tem um texto em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É bom que nós tenhamos pessoas que nos machuquem de vez em quando, porque assim nós somos tratados. É dessa forma que nós crescemos e amadurecemos. Não tem outro jeito. Terceiro lugar, todo fogo do coração do crente que o conduz a uma transformação de vida. Todo fogo o conduz a essa transformação de vida, que ele nunca experimentou antes. Esse fogo inicia-se com a iluminação da sua mente pela obra da palavra de Deus e pelo exercício da membresia na igreja. Irmãos, estudar a palavra é um dos pontos para o crescimento, mas não é todo o ponto, ou tudo. Estudar, como nós estamos aqui nessa noite, estudando a palavra é um primeiro ponto. O segundo ponto é estar engajado com a igreja, é estar envolvido com o reino de Deus, é estar servindo ao Senhor, na mínima coisa que for. Você sabe que alguém está engajado aqui? Quando você olha para esse chão limpinho, todo domingo quando você chega aqui, tem alguém que vem fazer essa obra, está engajada aqui. Essa pessoa está sendo tratada por Deus. De alguma maneira ela está envolvida com o reino. Essa é a maneira com que você cresce. Eu cresço, envolvido com o serviço. Tem uma frase de um teólogo chamado John Gill, é um teólogo do século XVIII, ele diz assim, comentando Efésios: ele preenche todas as faculdades, ele, Deus, preenche todas as faculdades de nossas almas. Ele preenche seus corações com alegria, suas mentes com conhecimento, suas consciências com paz, suas vontades com desejos espirituais, submissão e resignação. Ele preenche os seus afetos com amor para com Cristo mesmo e para com as pessoas. Em suma, ele as enche de toda graça, bondade e frutos de justiça. É isso que Deus faz. Só que sabe onde ele faz? Na igreja. E só com os membros que estão na videira e dão frutos.
que ele promete podar para que deem mais frutos. Então, não abram mão de algum serviço que pinta para você, meu irmão. Não faça isso. Você está jogando o teu crescimento fora. Você vai deixar de amadurecer. Você vai deixar de crescer. Não faça isso. Por fim, eu faço um apelo. Irmãos, ponham-se constantemente de joelhos, orando, para que seus irmãos em Cristo também consigam ver a igreja como ela é e valorizá-la como ela merece. Olha para esse pequeno rebanho aqui. Se você comparar por tamanho, você não vai dar muito valor para essa igreja. Mas você precisa ser iluminado nos olhos do seu entendimento, para ver que essa é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele comprou com o seu próprio sangue. Ela é a noiva do Senhor, ela é o corpo de Cristo. Então valorize esse pequeno rebanho, porque é aqui que você vai crescer, que você vai conhecer mais o Senhor, que você vai atingir maturidade, aperfeiçoamento. E essa igreja merece o teu respeito, o teu envolvimento, a tua valorização. Essa igreja merece o meu serviço, o nosso serviço, da melhor maneira possível, dentro das limitações de um pecador como eu. Essa igreja merece o melhor que eu posso ofertar para ela. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, porque ela é a verdade que nos salva, e pedimos, Pai, que o teu Espírito então nos ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar essas verdades aplicadas aqui neste pequeno rebanho. Que esta é a igreja do Senhor, a qual o Senhor aprove o Senhor nos colocar para crescermos nela, para conhecermos o Senhor e estarmos mergulhados no oceano vasto do conhecimento de Deus. Portanto, Senhor, cria no meu coração e no coração de todos os nossos irmãos aqui presentes uma vontade maior, um aquecimento por envolvimento nesta igreja, nesta pequena comunidade, que nós possamos valorizá-la e que nós possamos estar engajados, oferecendo o nosso melhor para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Te pedimos isso no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.